Capítulo 579, Táticas e Estratégias 1. Nada funciona. Freya disse. Nenhum dos itens que Orion preparou para ela poderia projetar sua energia para fora. Sob o selo do hexagrama, apenas energias internas, como magia de fusão, poderiam ser usadas. Ela não estava preocupada em morrer. A armadura encantada que ela usava ainda funcionava e evitaria que a queda fosse letal. Mesmo assim, sem magia, eles não tinham como deter os 4 criminosos. Eu sei, a voz do protetor era pacífica. Ele respirou fundo e o mundo parou de se mover. Ele foi o primeiro a desaparecer, seguido rapidamente por seus 2 companheiros. Que diabos? Eles piscaram para longe. Jaren não conseguia acreditar em seus próprios olhos. Pare de falar besteira. Eles ainda estão dentro da matriz. Se eles tivessem tentado qualquer feitiço, nós o teríamos sentido e reagido em um instante. Peleon ainda podia sentir a presença do grupo de Lith graças à percepção aprimorada de mana que o hexagrama proporcionava a todos os 4, mas ele não conseguia identificá-los. Pelo menos não até que um dos chifres do protetor o acertasse com a força de um trem de carga. Depois de quase ser morto por um único movimento das 2 bestas imperiadoras, desta vez Peleon veio para a luta preparado. No momento em que Benio avistou os inimigos chegando, ele ativou o pseudonúcleo de sua armadura para aumentar suas habilidades defensivas em detrimento da duração. A proteção encantada que seu mestre tinha forjou para ele agora era 5 vezes mais forte do que o normal. Porém, um efeito tão poderoso teve um preço. Levaria menos de 2 minutos para o pseudonúcleo exaurir sua mana e quando isso acontecesse, sua armadura não seria diferente das roupas normais por horas. As lutas deveriam não durar muito e Peleon voltaria para casa assim que terminassem o ritual do terceiro olho. Era um plano perfeito, pelo menos no papel. Apesar do efeito de reforço da armadura, apesar da fusão com a terra tornando o corpo de Peleon tão durável e pesado como pedra, ele foi lançado voando para fora da formação. Todas as suas precauções o impediram de ser espetado pelo chifre, mas ele ainda levou muitos danos. Seu externo rachou junto com várias costelas, fazendo cuspir um bocado de sangue enquanto lutava para recuperar o controle sobre seu próprio feitiço de voo. O hexagrama de Silverwing desapareceu, tornando possível para o grupo de Lith usar magia novamente. Lith e Freya pularam das costas de Protector quando ele desapareceu novamente. Onde ele foi? A ilha não entrou em pânico e manteve o foco no ritual. Ela podia sentir a energia acumulada no ar se fechando para sua massa crítica. Ele deu outro teleporte invisível. Jaren disse enquanto virava a cabeça em todas as direções, na esperança de localizar o ponto de saída da besta imperador. Foi você quem piscou, não eu. O protetor atingiu Jaren com um de seus chifres, enviando os despertos pelos ares e seguindo com um feitiço de nível 4, Ceifa Sombria. Uma lâmina de ar infundida pela escuridão cortou profundamente as defesas de Jaren e eliminou sua força. Só sobramos nós 2. Benio tinha vários feitiços prontos, mas não tinha ideia de qual usar sem expor a si mesma ou a seus companheiros aos ataques impossíveis do monstro imperador. Lith disparou em sua direção, bem ciente de seus olhos brilhando com mana. Todos estão usando a visão da vida. Magia dimensional é inútil, eu só posso empregar magia de fusão para me mover mais rápido. Ele pensou. Freya ficou para trás, lançando um feitiço após o outro. O papel de um mago cavaleiro era apoiar e proteger seus companheiros. Ela se juntaria à luta no momento em que os outros exigissem sua ajuda, nem um segundo antes. Como diabos esses caras podem usar o hexagrama Silverwing? Mesmo combinando sua força, é considerado impossível. Falando em impossível, como Riemann se teleportou pelo espaço sem abrir uma porta dimensional? Ela se perguntou. A resposta foi muito simples. Ele não estava piscando, apenas voando com suas asas. Riemann era tão rápido que de uma distância tão curta nem mesmo os sentidos aprimorados do desperto podiam seguir seus movimentos. Agora que ele podia usar a magia do ar novamente para apoiar suas asas, ele se tornou ainda mais rápido.
Em uma luta aérea, qualquer um poderia voar, mas aqueles que nasceram com asas tinham velocidade e capacidade de manobra superiores. Vendo que Jaren e Pelion ainda não haviam se recuperado, Benio bateu palmas e ativou o feitiço de nível 4 relâmpago rastreadoras íngreos círculos mágicos dourados apareceram ao redor dela e de cada círculo irrompeu um raio que se assemelhava a uma cobra em seus movimentos e aparência. Os raios se moveram em direção a Lita em um padrão de zigue-zague, mais lento do que o normal, mas ainda eram muito rápidos. Graças à fusão aérea e seu feitiço de voo, Lita conseguiu se esquivar de todos eles, mas seus esforços trouxeram menos de um segundo de vantagem. Sendo fiéis ao seu nome, os raios se viraram e o perseguiram. No entanto, mesmo uma fração de segundo foi mais do que suficiente para Lita. Ele tirou o guardião de sua dimensão de bolso, infundindo a si mesmo e a espada com todos os elementos. Benio poderia desembainhar sua própria lâmina, um estoque, e usar magia de fusão também. Nenhuma das equipes opostas poderia usar magia de nível 5. O menor erro em lidar com feitiços como uma área de efeito tão grande prejudicaria seus companheiros. Benio congelou no lugar quando viu a velocidade com que a lâmina de Lita se movia. Não consigo me esquivar, tenho que bloqueá-la. Ela se lançou contra a ponta do guardião, para usá-la como um ponto de apoio para desviar a lâmina muito mais pesada com a sua. Infelizmente, embora a magia de fusão tenha impulsionado os dois, tornou a lacuna em suas habilidades físicas ainda maior. Para piorar as coisas, a capacidade da espada de canalizar os elementos o tornou mais rápido, pesado e afiado do que a maioria das lâminas encantadas poderia ser. Quando as duas armas se chocaram, Benio quase perdeu o controle de seu florete e permaneceu indefeso da cintura ao queixo. O golpe de Lita atingiu sua guarda e abriu um corte diagonal de seu ombro esquerdo até o quadril esquerdo. Seu feitiço estava quase em cima dele, ele não teve tempo de prosseguir com outro ataque. Obrigado por cair na minha armadilha, seu idiota. A ilha e Benio deram um sorriso maroto quando a energia mundial que eles haviam acumulado cuidadosamente até aquele ponto foi liberada. A ilha usou o teleporte em seus dois companheiros desaparecidos para trazê-los de volta ao epicentro do terceiro olho. As três matrizes que formam a formação mágica tornaram-se visíveis a olho nu. Os despertos usaram sua própria mana para canalizar a massa reunida de energia mundial através dos pontos de foco mágicos espalhados ao longo de Zantia. Os círculos mágicos abrangiam toda a cidade até suas altas muralhas, criando tanta luz que seriam visíveis por quilômetros se não fosse pela tempestade em andamento. Conseguimos dividir o dano entre 5, mas é apenas uma vitória parcial. Ativar o terceiro olho durante um momento de silêncio significa que haverá muitas testemunhas. Assim que terminarmos com aqueles três, Zantia terá que desaparecer. Alia pensou. Eliminar uma cidade inteira era perigoso, mas fazer o contrário implicava em um risco ainda maior. Lady Tiris deveria saber sobre a invasão de Kieran em Zantia, e se alguém reconhecesse o uso de magia proibida, ela interrogaria Deraniel. Nesse ponto, suas vidas terminariam e todos os seus esforços seriam desperdiçados. Uma tempestade de neve varrendo uma cidade era incomum, mas não impensável no norte. Capítulo 580, Táticas e Estratégias 2. A energia residual que os despertos plantaram dentro das vítimas do Griever formou vários pontos no céu que estabilizaram os arranjos. Lita podia sentir seu corpo inteiro pegando fogo enquanto as rachaduras presentes em sua força vital estavam prestes a se abrir novamente. No entanto, os pontos eram muito poucos para sustentar qualquer uma das três matrizes, que entraram em colapso devido à sua incapacidade de armazenar tanta energia mundial. Essa é realmente a minha fala. Lita lançou o feitiço Sol Furioso de nível 5 que ele mantinha pronto para aquele momento preciso. Uma explosão de chamas violetas envolveu o espaço ao seu redor com a força e o calor de uma erupção vulcânica. Fria e Protetor estavam protegidos do feitiço, enquanto todos os inimigos de Lita estavam perto o suficiente para serem pegos em sua área de efeito. Adoro quando um plano dá certo. Lita estava sorrindo por dentro e por fora.
Antes de ir para a igreja, Lita havia mobilizado os guardas da cidade e os curandeiros recrutados. O papel deles era curar à força as vítimas do Griever, verdugo, eliminando os pontos de foco que as matrizes exigiam para funcionar corretamente. Enquanto ele mantinha os despertos ocupados, os curandeiros desmontaram o terceiro olho em seu lugar. Bem, pelo menos o plano C teve sucesso. Talvez a terceira vez seja mesmo o charme, disse Solos. Os inimigos ainda estavam todos vivos, então ela continuou a se concentrar no caso de o pior acontecer. Bastardo louco. Ele realmente conseguiu. Fria ativou a guarda total e o governante dimensional. Seu corpo estava agora rodeado por duas auras, uma azul e outra dourada. Ela já havia consumido uma poção de alto nível, tornando-se imune à magia espiritual. Os outros dois feitiços foram feitos para tirar a maioria das vantagens que um desperto tinha contra um mago falso. Fria tinha ouvido muitas vezes de seus pais sobre as habilidades de Nalear, então ela sabia o que esperar. Mesmo com o sol furioso como banda de abertura, ela não gostou das probabilidades. Eles ainda eram 3 contra 4, e não importa o quão rápido ele fosse, o protetor não conseguia lidar com dois inimigos ao mesmo tempo. No entanto, ela não hesitou e entrou na briga no momento em que as chamas roxas se dissiparam. Deserto de sangue. Tribo Paneia. Casa de Tazaar Quintos, agora. Tazaar estava pensando em como punir seu herdeiro idiota e que presente ele poderia dar a Lady Tiris para se desculpar pela invasão de Deraniel em seus territórios quando a resposta se apresentou a ele. Uma delicada figura feminina saiu de uma fissura dimensional bem na frente dele. Lady Tiris. A que devo esta honra? Sua voz soava como se alguém tivesse colocado seus órgãos genitais em um torno. Por um segundo, o corpo de Tazaar não conseguia decidir se ficava excitado ou apavorado com a aparição. A aparência humana de Tiris tinha um rosto oval delicado e traços perfeitos. Ela tinha 1,76 metros de altura e usava o uniforme de um policial real que se ajustava a ela como uma luva, enfatizando sua figura. Seu cabelo dourado brilhante estava trançado em uma longa trança até a cintura. Não havia nenhum traço de sua bondade usual em seus olhos prateados, então o bom senso de Tazaar o fez se conformar com terror. Você realmente acha que eu sou tão estúpida? A voz de Tiris estava calma, mas humana que carregava fez Tazaar cair de joelhos e sangrar pelos olhos e ouvidos. Seu filho e seu amigo transgrediram e uma doença misteriosa apareceu bem na cidade em que estavam. Eu poderia ter ignorado a violação flagrante das minhas leis se fosse apenas uma brincadeira. No entanto, agora descobri que você o enviou para praticar magia proibida em meu território. Um aceno de sua mão fez com que todas as matrizes que protegiam a casa de Tazaar entrassem em colapso. Os artefatos que ele usava viraram pó, até mesmo sua valiosa cimitarra de sangue. Juro que não sei do que você está falando. Ele disse que seus ossos começaram a quebrar um após o outro em uma sinfonia de estalos e agonia. Você não sabe? Então é ainda pior. Você é tão estúpido que nem questionou Deraniel direito. Você pelo menos sabe que punição espera aqueles que praticam magia proibida. Sua delicada mão ergueu Tazaar pela cabeça, ameaçando esmagá-la como uma uva. Morte. Quem é responsável pelas falhas de um discípulo? A voz de Tiris não conseguia mais esconder sua raiva. Sua pergunta foi acompanhada por um estrondo de trovão. Seu mestre. Mas Deraniel não estava sozinho, Keran. Eu já lidei com Lesalia. Ao contrário dela, você não sabia dos planos de seu discípulo, então vou conceder-lhe uma morte pacífica. Sua resposta foi o último prego no caixão das esperanças de Tazaar. Pelo menos poupe meus filhos, ele chorou. Todos menos Deraniel, ela assentiu. Vou deixar para eles todas as suas riquezas e livros suficientes para estudar magia, se é isso que eles querem. No entanto, seu legado é meu. Tiris colocou a mão sobre o peito de Tazaar e parou seu coração. Ela esperou que seu núcleo de mana desaparecesse antes de passar para o penúltimo item de sua lista de tarefas pendentes. Deraniel não teria tanta sorte quanto seu pai. Seu único arrependimento foi ter perdido muito tempo com Lesalia.
Graças ao dispositivo de vigilância com que encantou as roupas de Kieran, a assassina sabia o tempo todo o que os 6 jovens estavam fazendo. Ela simplesmente não se importava. Para Lysalia, tudo e todos eram apenas um meio para um fim. Ela nunca se importou com o conselho, nem com os guardiões. Tyrius tinha demorado para mostrar a Lysalia como ela estava errada. O céu desantia, agora. Os poucos segundos que durou a formação proibida foram suficientes para que Shedros, a Wyvern, reconhecesse sua natureza. Eu sabia que seguir o discípulo de Faluel era uma boa jogada. Com esta gravação, posso chantagear aqueles humanos patéticos e seus mestres para me dar tudo o que quero. Basta uma chamada para o conselho para matá-lo se eles se recusarem. Um largo sorriso apareceu em seu rosto escamoso. Onde está aquele Vidmoling, então? Como pôde um ser humanos de núcleo amarelo ser tão poderoso? Sinto cheiro de traição humana aqui. Shedros não sabia do anel de Orion que protegia tanto Lyr quanto Solus, mas ele sabia da existência de tais itens. Quanto mais a luta progredia, mais ele tinha certeza de que Lyr estava usando um dispositivo de camuflagem. Enquanto isso, várias centenas de metros abaixo do Wyvern, a batalha ainda continuava. Para sair ileso do sol furioso de Lyr, os 4 despertos tiveram que sacrificar algo. A armadura de Pelion estava praticamente morta e ele consumiu todas as barreiras que tinha em mãos. A ilha sacrificou a maioria de seus feitiços e mana para cavar um caminho para sair daquele inferno em chamas. Jaren e Benil conseguiram piscar para longe a tempo, apenas para descobrir que Riman foi capaz de acertar os 2 quase ao mesmo tempo. Amaldiçoe suas proteções mágicas. Com apenas meu corpo não posso matá-los com um golpe. Preciso de uma arma, pensou o protetor. Com a magia de nível 5 selada pela proximidade de seus aliados e a magia dimensional selada por visão da vida, todas as opções de Riman eram limitadas. Manter 2 despertos ocupados sozinho era a única maneira que tinha de dar aos companheiros a oportunidade de derrotar os oponentes. Do contrário, o inimigo exploraria seus números superiores para ganhar tempo e usar o revigoramento quando necessário. Continua no próximo vídeo.